Olá Pedrinho, Maria, tudo bem? Vamos a mais uma questão de matemática, tá? Do concurso de admissão ao Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, ao 6º ano, provinha ano de 2021/2022. Vem com o papai. Por conta de seus poderes, o Aquaman, famoso super-herói dos mares, não pode ser um dos atletas das Olimpíadas de Tóquio. Então, ele decidiu usar o tempo livre para treinar mergulho nas profundezas. A tabela a seguir mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico em determinada época do ano, ao nível do Equador, em função da profundidade. Acompanhe na próxima tela a tabela. Então percebam que na tabela fornecida pela provinha, tá, nós temos que a temperatura, tá, do oceano na superfície é 28 graus Celsius. A 100 metros de profundidade, ó, a temperatura já cai, diminui, 22, e assim vai. A 400 metros, 12, a 1.100 metros de profundidade, 8, e a 3.500 metros, 4,3. Tá. Agora atenção à leitura final da questão, que é onde a banca faz a pergunta. Beleza, Pedro? Show de bola, Maria? A temperatura de um ser humano costuma variar entre 36,1 graus e 37,2. Mas o corpo do Aquaman possui temperatura 78% menor que a média aritmética entre os extremos da temperatura de um ser humano comum. Então isso quer dizer o quê? Que a temperatura do Aquaman é a média aritmética, né? Entre essa temperatura e essa, né? Na verdade, é 78% menor, né? Então, nós temos aí que a temperatura ela é 22%, né? Essa diferença, né? Menor. Nós temos um total de 100%, então ela é 22%, tá? Dessa média aritmética. Combinado? Continuando a leitura. Desse modo, a que profundidade, né? O Aquaman, ele precisa mergulhar para que a temperatura de seu corpo e da água tenham os valores mais próximos possível. Então, qual a ideia? Nós vamos encontrar essa temperatura, né? Esses 22% da média dos extremos, né? E vamos procurar na tabela o valor mais próximo e assinalar a alternativa correta. Será que ele vai estar a 1.100 metros? Opção D. Será que ele vai estar a 100 metros? Opção B. Tá bom? Então, vem com o papai agora na correção. Então, segundo o texto, a temperatura do Aquaman é 78% menor do que a média, né, das temperaturas do extremo do corpo do ser humano, né? A temperatura é menor e a temperatura maior. Encontrar a média aritmética é pegar o primeiro valor, somar o segundo e dividir por 2. Aqui é tranquilo, encontrar a média. Certo, Pedro? Certo, Maria? Agora, a parte um pouco mais complicada é o aluno, são vocês perceberem o quê? Que falar que é 78% menor do que essa média, na verdade, a questão que eles passaram o quê? Que essa temperatura do Aquaman, ela é 22% do valor dessa média, né? Se nós temos um total de 100% e ela é menor que 78%, nós temos essa diferença e nós vamos calcular, na verdade, 22% da média aritmética dos valores dos extremos. Combinado? Vou fazer primeiro
a continha, vamos encontrar a alternativa e no finalzinho eu tento dar uma dica que se o Pedro perceber na hora da avaliação ou a Maria, fica mais fácil. Ele ganha tempo na prova e crava lá a alternativa, a opção correta, tá? Então vamos primeiro encontrar a média aritmética desses dois valores. 36,1 mais 37,2 dividido por 2. Posso fazer direto? Pode. Cuidado para não errar. Tá bom? Papai vai fazer a continha passo a passo. Show de bola? Então, ó, 36,1 mais 37,2. 2 com 1, 3, desço a vírgula. 7 com 6, 13. Jogo umzinho lá em cima. 3 com 3, 6 com 1, 7. Então, 73,3. Vou pegar esse valor e vou dividir por 2. Então, no cantinho aqui no rascunho, 73,3 foi essa soma, dividido por 2. Tá? Lembrando, vocês já sabem fazer, né? Dividir um número decimal por um número inteiro. Eu tenho essa vírgulazinha aqui, eu jogo ela fora. Como eu tenho uma casinha decimal, eu acrescento um zero aqui. Então, eu vou dividir, na verdade, 733 por 20. Tá bom? Ó, 7, 3 por 20, 3. 3 vezes 20, 60. Para 73, 13. Desço o 3, 133 dividido por 20. O 7 vai passar, vai dar 140, 6. 6 vezes 20, 120. Para 133, restam 13. Continua a divisão, né? Restinho 13, o 13 é menor, ó. Eu acrescento um zero aqui e uma vírgula aqui. 130 por 20, 6 novamente, ó. 6 vezes 20, 120. Para 130, 10. O 10 é menor, é claro, é o resto. Acrescento um zero e continuo dividindo. 100 por 25. 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. Então, 73,3 dividido por 20, dividido por 2, eu tenho 36,65, que é a média aritmética dos extremos, né? Das temperaturas dos extremos. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o valor que nós encontramos. Essa média aritmética, ó, 36,65. Tá bom? Papai vai pagar, porque o quadro é pequeno, só que qualquer dúvida é só consultar no vídeo na hora de estudar, tá? Então, nós temos, ó, 36,65, essa média aritmética. Como eu tenho que a temperatura do corpo da Aquaman é 78% menor, na verdade a questão que quis passar que ela é 22% dessa média. Então nós vamos calcular agora 22% de 36,65. Então, ó, 22% de 36,65. Ó, vocês já aprenderam que se eu tenho 22%, é 22 por 100, dividido por 100. Então eu jogo o símbolozinho da porcentagem fora e jogo lá embaixo, ó, um denominador 100, 22%. O D eu troco pelo operador da multiplicação vezes 36,65. Com calma, eu multiplico 22 por 36,65 e depois divido por 100. Então, apagando aqui, papai tem espaço, ó. Então, nós temos, ó, 22 vezes 36,65, ó. Pego no número decimal, né, para facilitar a nossa vida, coloco ele como primeiro fator da multiplicação, vezes 22. Multiplico normalmente como se o número não tivesse vírgula. Combinado? Ó, 2 vezes 5, 10. Jogo umzinho lá em cima. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. O 1 sobe. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. Jogo umzinho novamente lá em cima. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Agora eu vou, ó, usar o outro algarismo 2, tá? 2 vezes 5, 10.
Pula uma casa, ó, o 0 está aqui, 1zinho lá em cima, né? 2 vezes 6, 12, com 1, 13. O 3 fica e 1zinho lá em cima. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Novamente, é o mesmo padrão. 1zinho lá em cima. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Agora, soma todo mundo. Repito 0. 3 com 0, 3. 3 com 3, 6. 7 com 3, 10. 1zinho lá em cima. 7 com 1, 8. Não podemos esquecer agora, ó, que no primeiro momento eu esqueci da vírgula, né? Só que eu tenho que pensar nela novamente no final. Se eu tenho duas casas decimais, a minha vírgula vai ficar onde? Aqui, ó. Certo? 806,30. É esse produto, ó, no 22 por 36,65. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 806,30 dividido por 100. E agora ficou fácil, né, gente? Se eu tenho um número, seja ele decimal ou não, dividido por 100, né? Se eu tenho dois zerinhos aqui, a minha vírgula vai andar duas casinhas, ó. Né? Ó, uma, duas. Então, 806,30 dividido por 100, ó, a minha vírgula vai andar duas casas e nós vamos ter 8,0630, que é a temperatura, né, do corpo do Aquaman. Tá bom, gente? E de acordo com as alternativas, ó, tá aqui na provinha, ó, o valor mais próximo, ó, 8 graus, tá? Que corresponde a 1.100 metros de profundidade da superfície do oceano. Alternativa correta, D de dado, pessoal. Tá bom, Pedro? Tá bom, Maria? Não é uma questão difícil no que refere-se às continhas, tá? Eu acho que a dificuldade maior é primeiro lembrar da média aritmética, não é algo difícil, né? Soma os dois valores e divido por 2, e depois perceber que a banca do Colégio Militar, quando disse que a temperatura ela é 78% menor do que essa média, na verdade ela estava querendo dizer que ela corresponde a 22% dessa média, tá? E claro, se o aluno perceber, se o Pedro perceber, se a Maria perceber de cara, né, que é 22% desse valor fechado, ó, 36,65. Poxa, se eu sei que 10% é a décima parte, ó, 3,66, né? Então, eu tenho 3,66 mais 3,66 mais esses 2%, né? O valor mais próximo seria, né, na hora de um chute, né, seria os 8 graus Celsius, né, letra D de dado. Tá bom, Pedro? Tá bom, Maria? Espero que tenham gostado. Façam a leitura da prova, tá? Se vocês já estão com a prova impressa já há um tempo, tá? Assistam o vídeo, ou o vídeo do papai, ou um outro vídeo qualquer, que, porra, tem uma pancada de vídeo nas redes sociais, no YouTube, tá? E não deixem de estudar, tá? Um beijão no coração de todos, amo vocês mais que chocolate. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.